Sejam muito bem-vindos à Central Tejo. Espero que tenham gostado da visita que fizeram. E hoje temos o encerramento das conversas com a energia. Portanto, vocês vão fazer parte deste encerramento de 2022. Em 2023 vamos ter mais conversas com a energia, porque achamos que é uma iniciativa muito importante para partilhar com jovens como vocês. Também muito obrigada aos professores que vos acompanham. E para este encerramento temos o privilégio de ter connosco o Bernardo Correia de Barros, que é presidente do Turismo de Cascais e também é o fundador e presidente de uma associação que é Sailors for the Sea e que tem como objetivo a sustentabilidade dos oceanos e dos mares. A sustentabilidade é um tema transversal à sociedade. É fundamental para o nosso planeta e todos nós temos um papel a desempenhar. E eu penso que depois desta conversa, desta partilha que o Bernardo vai fazer, vocês vão passar a ver a sustentabilidade e o vosso papel, porque é isso que eu gostava de deixar antes de passar a palavra ao Bernardo, é o papel que cada um de nós tem nesta mudança que queremos ver no mundo. Portanto, tem uma grande responsabilidade, porque o futuro começa hoje e depende de todos nós. E eu, sem mais, agradeço mais uma vez ao Bernardo a presença e a honra de estar connosco no encerramento, e também quero agradecer aos patrocinadores das Conversas com Energia, que temos aqui a presença da Ana, do Novo Verde, e, portanto, muito obrigada também aos parceiros desta iniciativa. Muito obrigada, Bernardo, mais uma vez, e passo-lhe a palavra. Muito obrigado, Wanda. Obrigado à Fundação EDP pelo convite. É uma honra enorme estar aqui hoje e partilhar um bocadinho do que é a minha vida convosco e do que é que tem sido a minha ação. Agradecer também à Novo Verde e à European Recycling Platform, que patrocina estas conversas, que tanto têm para contribuir para as gerações vindouras, que são vocês. Portanto, se calhar começar por pedir-vos desculpa em nome da minha geração por todo o mal que temos feito ao nosso mundo e pedir desculpa em nome da geração dos meus pais por todo o mal que fizeram também ao nosso mundo e se calhar começar um bocadinho por aí. Eu acho que hoje é especialmente relevante. A Wanda disse que eu sou presidente do Turismo Cascais. Eu não sou presidente do Turismo Cascais, eu estou presidente do Turismo Cascais, porque é um cargo de nomeação política, portanto é um cargo que será passageiro naturalmente, e vou-vos explicar a minha vida profissional também até chegar aqui, mas hoje, Dia Internacional de Voluntariado, e sendo eu um voluntário, é especialmente relevante para mim estar aqui hoje convosco. É realmente fundamental abordarmos as temáticas da sustentabilidade, e elas têm sido abordadas muito aqui neste fórum, nas Conversas com Energia. Eu acho que vocês tiveram azar, portanto podiam ter apanhado o Carlos Moedas, podiam ter Presidente da Câmara de Lisboa, podiam ter apanhado também o José Eduardo Martins, antigo Secretário de Estado do Ambiente, ou o Eduardo Cordeiro, Ministro do Ambiente, mas não. Apanharam-me a mim, portanto Bernardo Correia de Barros, 43 anos, dos maiores atributos que eu tenho é ser pai de 3 crianças, portanto essa é o meu grande feito, portanto tudo o resto foi só trabalho e consequências da vida. Marido extremoso, portanto marido dedicado, e também presidente da Sailors for the Sea Portugal, e se calhar explicar-vos um bocadinho o que é a Sailors for the Sea, mas essencialmente explicar-vos como é que eu cheguei aqui. Eu, como vocês, também fiz o meu percurso académico, com os seus altos e baixos, com alguns baixos, portanto, eu sempre fui muito dedicado a causas. As causas, na altura, não eram tão acessíveis como são hoje, portanto, eu gostava de vos relembrar que, no meu tempo, havia 2 canais de televisão. Portanto, não havia a Fox, não havia a Fox Movies, não havia Netflix, não havia toda uma panóplia de canais nem informativos. Portanto, tínhamos RTP1 e RTP2. Portanto, o mundo era interessantíssimo. Ao domingo de manhã nós éramos abrigados a ver desenhos animados do Vasco Granja, em que os desenhos animados eram checos de bonecos de plasticina que não falavam, portanto, tinha uma música estranha por trás, e era isto o nosso domingo de manhã. A internet era uma coisa que
não existia, e quando passou a existir, tinha eu talvez 16 anos, quando passou a ser acessível ao comum dos mortais, era qualquer coisa que demorava 1 minuto a ligar à rede e cada página demorava cerca de 10, 15 segundos a carregar, portanto aquilo carregava por etapas. Eu estou a olhar para os professores estão-se a rir porque lembram-se exatamente disto. Hoje em dia tudo é muito mais acessível, portanto as minhas causas na altura, eu estudante de secundário, portanto eu fiz um percurso, estudei na escola privada e depois na escola pública. Os meus pais fizeram questão de me querer mostrar o que era também a vida mais normal para conviver com toda a gente, e eu na escola pública é que comecei a minha intervenção cívica, em primeira mão com os problemas que nos diziam respeito na altura, e na altura o maior problema da minha escola era que não tinha papel higiênico nas casas de banho. Portanto, vocês fizeram greves pelo ambiente, eu não sei se alguém aqui há 2, 3 anos fez greve, naquela greve que foi global pelo ambiente, não? Eu não estou a querer incitar à greve nas escolas. Eu fiz greve na minha escola por causa de papel higiênico. Portanto, a minha filha, que tem a vossa idade, portanto, a minha filha é agora aluna de 12º ano, a mais velha, juntou-se à greve pelo ambiente e veio-me perguntar: pai, o que é que tu achas de eu fazer greve pelo ambiente, mas eu tenho um teste de matemática? E eu... tinha feito greve lá atrás, eu disse: ó filha, se tu achas que deves fazer greve, se estudaste o suficiente sobre a temática e achas que é relevante tomares uma ação na tua escola e contribuires para este protesto global, então eu acho que sim, é um direito que tu tens enquanto cidadã deste mundo. Eu só quero é que tomes uma decisão responsável. Então, e o teste? Pois, o teste é uma consequência da tua greve, portanto, assumirás a consequência e o teu pai cá estará ao teu lado para assumir contigo que vais ter 0 nesse teste. Ela foi mais esperta do que eu fui na altura, portanto, as greves que eu fiz na altura à conta do papel higiênico levaram-me à esquadra da GNR 3 vezes, portanto foram 3 greves, mas lá conseguimos o papel higiênico. A Beatriz, minha filha, foi mais inteligente e conseguiu juntar os alunos da escola e foram todos ao Conselho Diretivo dizer que o problema não era só deles, o problema também era da direção da escola e que era uma responsabilidade de todos lutarmos pelo nosso ambiente, e conseguiram convencer a escola que poderiam vir a Lisboa, porque a minha filha mora em Setúbal com a mãe dela, que poderiam vir a Lisboa fazer greve e não haveria faltas. Portanto, foi um conselho diretivo muito mais permissivo do que o meu foi na altura. Eu também fui escoteiro, portanto... Os escoteiros na altura era uma coisa fixe, portanto não era aquela coisa que é hoje em dia de o escoteiro é uma coisa para totós. Não, era uma coisa fixe, nós gostávamos de andar nos escoteiros, nós gostávamos de... Há aqui escoteiros? Quem? Boa. Pioneiro? Já pioneiro, boa. Eu fiz 20 anos de escotismo, mas tens noção que olham muito para nós, escoteiros, tipo, que andam com meias até aos joelhos, jarreteiras, muitos de vocês chamam pompons, portanto, são adultos, como é que é? Adultos vestidos de parvos e parvos vestidos de miúdos. Não, miúdos vestidos de parvos e parvos vestidos de miúdos. É assim uma coisa que nos chamam. Eu nunca concordei muito com isso, mas um dos lemas dos escoteiros é o escute é amigo de todos os animais e das plantas. E eu já ouvia isto há 25 anos, 30 anos, 40 anos, talvez 40 não, porque eu entrei aos 5, mas o escotismo talvez me tivesse levado para esta consciência mais cívica, talvez, de tentar fazer um bocadinho diferente, de tentar agregar pessoas, de tentar chegar a mais gente, de tentar unir vontades para que qualquer coisa fosse feita de uma forma, na altura nem se falava de sustentabilidade, de uma forma mais amiga do ambiente. Depois eu comecei a trabalhar muito cedo, a primeira vez que trabalhei eu tinha cerca de 12 anos, os meus pais moravam na cadeia do Linhó, o meu pai é psicólogo criminal e veio para Lisboa. Eu nasci no Porto, passei 3 alegres dias na maternidade do Porto e viemos para o Linhó, portanto o limite do concelho de Cascais, e portanto morávamos ali ao lado do autódromo de Estoril, e o meu pai deixava-nos faltar à escola em 3 ocasiões. No aniversário, para mim não fazia diferença nenhuma que eu faço anos num feriado, para ver a Fórmula 1 ou para ver o Rally de Portugal.
eram as decisões dele. E às tantas, quando a Fórmula 1 chegava, portanto era um circo muito grande, era o evento mais importante que Portugal tinha, quando a Fórmula 1 chegava, vinham também uma série de vendedores oficiais daquele circuito, que vendiam camisolas, que vendiam carrinhos, que vendiam emblemas, pinos e por aí fora. E eu, como era assim expedito, falava português, espanhol, portunhol, portanto, a falar assim como o palhacito rico, não é? Todos falávamos um bocadinho, inglês naturalmente e francês inventávamos, porque os que vinham eram ingleses, portanto não sabiam se nós falávamos francês ou não, portanto a coisa dava-se mais ou menos, e esse foi o meu primeiro trabalho. E o segundo trabalho aparece-me aos 15 anos, portanto também não estou a incentivar o trabalho infantil, que é hoje considerado trabalho infantil. Eu aos 15 anos trabalhava numa discoteca em Cascais, a discoteca da moda na altura, portanto eu sempre quis ter o meu próprio dinheiro para conseguir conhecer mais mundo, para conseguir ter as minhas coisas, porque a minha família, como em tantas outras, a grande parte do rendimento familiar era dedicada à educação, às atividades extracurriculares, a todo o conhecimento que os meus pais nos poderiam passar. Portanto, o orçamento era limitado para as Levi's ou para os ténis da Adidas, ou seja lá o que for, e eu queria ter essas coisas e queria poder viajar e queria poder fazer 1 milhão de coisas, e a forma que tinha era ganhar dinheiro. Depois, então, apareceu o Cascais Shopping, portanto, das problemáticas que havia na altura, vejam bem a nossa preocupação, se o McDonald's era feito de minhocas ou não. Portanto, hoje em dia a questão é das vacas e dos gases de efeito de estufa libertado pelas vacas. Na altura o problema da nossa vida era saber se o McDonald's tinha minhocas ou não. Trabalhei no McDonald's, depois trabalhei numa série de lojas no Cascais Shopping, Pull&Bear, Sakur, Timberland, e a escola também ia fazendo, a parte de todas estas atividades, trabalho full-time, da associação de estudantes, desta minha vida, sempre numa correria louca, que não abrandou até aos dias de hoje. Aos 20 anos entrei para a indústria farmacêutica, e aos 29 anos decidi que ainda tinha algum tempo livre, decidi voluntariar-me para a Câmara Municipal de Cascais, inicialmente num projeto de conhecimento que se criou em Cascais, chamado Conferência Estoril, que traz os maiores líderes mundiais a Cascais, mas na altura como voluntário ainda a tentar desenvolver o pensamento estratégico do que é que poderia ser uma grande conferência e tentar perceber como é que se construía uma grande conferência. Desde então tenho estado em cargos dentro do município de Cascais, fui adjunto do vereador, fui adjunto do vice-presidente, fui chefe de gabinete do vice-presidente e depois então fiz a minha transição para o turismo, função que exerço hoje. Fui administrador de uma empresa giríssima que se chama Cascais Dinâmica, que gera um aeroporto, gera uma concessão de uma marina e gera um centro de congressos. E então depois fundei o Turismo de Cascais, a associação a qual presido hoje, mas se calhar começaria por falar-vos um bocadinho da Sailors for the Sea. Começamos na Sailors for the Sea e nos oceanos, e depois então passamos a fazer uma ligação também ao turismo. O que é Sailors for the Sea? Sailors for the Sea é uma ONG, uma organização não governamental, dedicada ao ambiente, dedicada aos oceanos, que nasce em 2004 nos Estados Unidos, pelas mãos do David Rockefeller Jr., portanto, o maior filantropo em vida até aparecerem estas tecnológicas, portanto, é o responsável da família Rockefeller, é o pai hoje da família Rockefeller, portanto é ele que comanda o Family Office. Portanto, o Family Office, para quem não sabe, é um escritório que ajuda a gerir as fortunas destes multibilionários ou destes bilionários, como hoje utilizamos a maneira mais americana. E o David Rockefeller um dia, numa das suas circunnavegações, portanto ele é um grande velejador, deparou-se com uma ilha de plástico. Portanto, o que muitos acham que é um mito urbano, que não existe, o David Rockefeller, numa das suas circunnavegações, depara-se com uma ilha de plástico. E daí achou que a sua filantropia deveria passar também pelos oceanos.
E daí decide criar a Sailors for the Sea, que começa nos Estados Unidos, como vos disse, com sede em Newport, Rhode Island, depois se estende ao Japão. E como é que é a minha ligação à Sailors for the Sea? Estava eu no município de Cascais, em funções, e a America's Cup, vocês sabem o que é a America's Cup? Maior competição de vela do mundo. Portanto, se fosse futebol, seria o campeonato do mundo de futebol, em que diversas equipas concorrem à taça, têm que desafiar o vencedor da edição anterior e depois qualificam-se para uma final. Acontece de 4 em 4 anos e aconteceu em Cascais a World Series e quem tratava da parte da certificação ambiental deste evento era a Sailors for the Sea. Mas o meu contacto com a Sailors for the Sea parece um bocadinho mais tarde. Estava eu em Sausalito é na Califórnia, há bocado estava a olhar para a ponte sobre o Tejo e estava-me a lembrar da ponte de São Francisco, que é em tudo idêntica à nossa ponte sobre o Tejo. E eu em funções, porque Cascais é geminado com Sausalito, portanto é uma cidade irmã de Sausalito, e quando eu chego a Sausalito, sozinho, em funções para tratar desta geminação, Cascais-Sausalito, tentar estabelecer algumas parcerias com Sausalito, sou recebido por 7 pessoas, homens e mulheres, que dedicam 4 dias da sua vida a mim. Pequeno almoço, almoço e jantar. E todos nós, de alguma forma, achamos que somos os maiores lá do prédio, alguns são os maiores da rua, alguns são os maiores do bairro, outros são os maiores da cidade, outros são os maiores do país. Eu achava que pelo menos lá do prédio eu era o maior. Mas na verdade é que aqueles 7 homens e mulheres que dedicaram vários dias da sua vida a mim, começaram-se a apresentar na primeira refeição. Um era dono de todo o merchandising a nível mundial da Chrysler Jeep, portanto, grande construtor automóvel. O outro tinha um escritório de advogados que tinha 2.500 advogados nos 50 estados americanos e também em Porto Rico. A outra senhora era a maior real estate, portanto, a maior agente imobiliária de São Francisco, também ela multimilionária. A outra senhora, com graça, dizia: bem, eu fui a primeira secretária do Steve Jobs, o fundador da Apple. Ele não tinha dinheiro para me pagar, pagava-me em ações. E é isto. E ela fazia assim com graça. Multimilionária com as ações da Apple. E nos Estados Unidos, vocês veem nos filmes, como é que eles dizem muito, apanho-te às 6 para jantar. Às 6 estamos a sair da escola, não é? Às 6h15, às 6 estamos a... E eu, quando lá estou, sigo os horários naturalmente deles. Portanto, às 8h30 está tudo despachado. Estava eu no hotel a ver e-mails e começo a pensar: Bernardo, que raio fazes tu pelo mundo quando estas pessoas que são multimilionárias têm os seus negócios, que prosperam, não devem ter tempo seguramente e mesmo assim conseguem tirar uma série de dias para estar contigo. E por que raio não consegues dedicar tu mais tempo a um qualquer voluntariado que venhas a escolher? Isso causou-me uma preocupação grande e aquilo não me saía da cabeça, e quanto mais estava com aquelas pessoas, mais eu pensava nisso. E todos eles ajudavam a comunidade local. Um que tinha o bisavô, que era português, financiava o centro da Portugalidade, o Portuguese Hall, lá de Sausalito. O outro ajudava a sua comunidade italiana. Outros recebiam alunos em casa. Outros, cada um deles fazia ainda mais coisas em prol da sociedade e em prol do próximo. E aquilo estava a mexer comigo. E eu chego cá e começo a pensar que áreas é que eu poderia ter uma intervenção maior, onde é que eu poderia ser mais efetivo, onde é que eu conseguiria fazer a diferença. E começo a pensar, porque eu acredito que Portugal tem 2 grandes desígnios, um é turismo, o outro é mar, sendo que o mar é muito pouco explorado. Portanto, quando aprovada a extensão da plataforma continental, Portugal será o 11º país em território marítimo. Portanto, Portugal é mar, foi um dos lemas de um governo, há 3 governos, portanto, lançaram o tema Portugal é mar.
E eu achei que fazia sentido dedicar a minha ação ao mar. Eu sempre vivi em Cascais, sou um apaixonado pelo mar. Quando viajo, o que mais me faz falta, para além das pessoas, e da comidinha, a nossa comidinha é muito boa, para além das pessoas e da comida, é o mar, portanto faz-me falta a maresia. E eu achei, ok, vou tentar dedicar a minha ação ao mar. E comecei em casa a tentar desenvolver o projeto em casa, ou estruturar o que seria um projeto futuro em casa, que naturalmente não teve sucesso. E depois comecei a pensar como é que eu poderia chegar mais rápido, portanto, tornar o meu tempo mais eficiente para a criação de alguma coisa que pudesse ajudar a ser um agente da mudança. E lembrei-me da Sailors for the Sea, que tinha estado em Cascais em 2011. E então fui ver a estrutura da Sailors for the Sea, quem era o chairman da Sailors for the Sea, para o tentar convencer que Portugal seria o sítio certo para iniciarmos uma jornada europeia, quando deparo com o nome David Rockefeller Jr. E eu assim, bem, como é que eu vou chegar a uma das pessoas mais influentes no mundo, uma das famílias mais influentes no mundo, este multimilionário? Tentei procurar na internet, e-mails, por aí fora, não aparecia nada. Então comecei a enviar uma série de e-mails para todas as combinações possíveis e imaginárias de David Rockefeller. Imagina, david.rockefeller@rockefeller.com. Portanto, tudo o que eu conseguia encontrar relacionado com a família Rockefeller, lá enviava eu. d.rockefeller, d. Rockefeller, por aí fora. E ia construindo a associação sem ter associação nenhuma. Portanto, fui falar com parceiros, a Novo Verde e a ERP são patrocinadoras desde a primeira hora, acreditaram desde a primeira hora neste projeto que viria a ser a Sailors for the Sea, e em conversa na altura com o Ricardo Neto, CEO da ERP e da Novo Verde, presidente da ERP e da Novo Verde, e dizia-lhe, Ricardo, se eu conseguir trazer a Sailors for the Sea para Portugal, se eu conseguir convencer o Rockefeller, a Novo Verde e a ERP apoiariam a criação desta associação. Pá, se tu conseguires, claro, faz parte do nosso objeto, portanto, claro que sim, vamos embora. Fui falar com a Marina de Cascais, se por acaso o David Rockefeller aceitar, vocês dão uma sede para a Sailors for the Sea? Sim. Fui falar com a Quebra-Mar, portanto, loja conhecida de roupa, se por acaso vier, vocês dão-nos as fardas e por aí fora? Sim. Precisava de construir um conselho consultivo também, portanto, fui falar com grandes personalidades do nosso país, Patrick Monteiro de Barros, Miguel Horti Costa, Tiago Piticunha, presidente hoje da Fundação Oceanos. Se por acaso a Sailors for the Sea vier, vocês aceitam fazer parte de um conselho consultivo que nos ajude a levar esta temática dos oceanos mais à frente? Sim, então eu ia atualizando o meu amigo imaginário, portanto, aquelas combinações todas de e-mails, dos progressos que eu tinha feito para que a Sailors for the Sea pudesse vir para Portugal. David, não deves ter lido o meu e-mail anterior, eu estou com problemas aqui no meu servidor, mas, entretanto, já temos uma sede se a Sailors for the Sea vier para cá. David, não deves ter recebido os meus 2 e-mails anteriores, mas eles estão aí por baixo. Mas, entretanto, temos um conselho consultivo fortíssimo, com uma pequena biografia de toda a gente que compunha aquele conselho consultivo. Já temos potenciais patrocinadores e dizia-lhe, eu não preciso do teu dinheiro, eu não quero o teu dinheiro, eu quero apenas os programas, porque tudo o resto eu consigo fazer. Consigo agregar pessoas, consigo agregar vontades, consigo agregar empresas. E Portugal tem muito para se fazer. E dizia-lhe mais, há 500 anos, Portugal descobriu o mundo. Portugal andou pelas Américas, Portugal andou pela Ásia. Tu tens uma sede no Japão e nós, portugueses, andámos por lá. O que liga ao mundo são os oceanos. Portanto, por que não fazer uma sede em Portugal, que geograficamente e no nosso mapa, porque os mapas são lidos de formas diferentes conforme o sítio onde estivermos pelo mundo. Portanto, os Estados Unidos têm os Estados Unidos ao centro, nós temos Portugal ao centro, o Japão tem o Japão ao centro. Mas eu dizia-lhe, no nosso mapa, nós estamos exatamente no centro, portanto, nós temos toda a capacidade de fazer. E há um dia que eu recebo um e-mail que dizia, Who are you? Só dizia isto. E eu respondi, ninguém. Não sou ninguém, sou só alguém que acha que tem a capacidade de fazer a diferença, tem a capacidade de ajudar a mudar um bocadinho o mundo, só um bocadinho, porque eu acho que não temos que fazer um risco enorme no mundo para deixarmos a nossa marca. Se todos fizermos assim com a ponta de uma unha, se calhar
já fazemos muito mais do que se não fizermos, não é? E eu dizia-lhe isto mesmo, não sou ninguém, mas só alguém consegue agregar estas vontades todas e que acha que os teus programas aqui vão ser bem-sucedidos. E ele diz-me, ok, Skype call, tantas horas, 15 minutos. Portanto, tens 15 minutos da minha atenção, tipo Shark Tank. Faz lá o pitch, eu dou-te 15 minutos, se me apetecer dou-te um bocadinho mais. Nervosíssimo, como devem imaginar, a falar com uma personalidade daquelas, estava nervosíssimo, ainda por cima a tentar vender um sonho que era a criação de uma sede de organização dele neste país. A conversa demorou 1h30, correu efetivamente bem, e ele diz-me, Bernardo, eu não faço negócio nenhum no mundo, seja de filantropia ou seja um negócio real, financeiro, sem conhecer as pessoas pessoalmente. Eu gostei muito desta conversa, correu tudo lindamente, mas tens que vir a Nova Iorque ter comigo. Eu vou estar em Nova Iorque na semana, imaginem, 48, portanto vem cá ter comigo. E eu disse, David, lembras-te de eu ter dito que não era multimilionário? Eu acabei de fazer obras em casa, só conseguiria em dezembro, que era quando vinha o subsídio de férias, subsídio de Natal neste caso, só conseguiria em dezembro, portanto se me puderes receber em dezembro eu tinha todo o gosto de ir a Nova Iorque. Ele diz, Bernardo, não tem problema, eu vou ter contigo a Lisboa. E assim foi, ele veio a Lisboa, fomos jantar, apertámos as mãos e desde aí, desde 2014, que temos a Sailors for the Sea em Portugal. O que é que faz a Sailors for the Sea depois desta conversa toda, que já leva um bocadinho? A Sailors for the Sea tem 2 programas fundamentais. Um de literacia dos oceanos, portanto, temos aulas desenvolvidas por pedagogos e por investigadores, dedicadas às várias temáticas dos oceanos, que são dadas a crianças dos 7, 12, 7, 13, que também adaptamos para adultos e já vos conto um bocadinho o que é que tivemos que fazer para garantir a sustentabilidade financeira da Sailors for the Sea, que abordam as diversas temáticas dos oceanos. Os plásticos nos oceanos, vocês saberão, e eu já percebi que aqui é económico e ambiente, não é? E aqui é ciências e ambiente, não é? O estudo. Ciências. Quer dizer, em 2050 teremos mais plástico nos oceanos do que peixe. Portanto, esta é uma parangona que é muito dita em todo o lado, mas é uma realidade. Dos oceanos foram tiradas desde 1986 cerca de 60 milhões de beatas. E eu sou fumador e não deito uma única beata para o chão. E com todas as problemáticas que têm as beatas. Os programas KELP, que é o Kids Environmental Lesson Plans. O KELP é uma alga gigante que tem a capacidade de transformar dióxido de carbono em oxigênio com uma regeneração bastante rápida e bastante eficaz. É o tema do nosso programa. Tratamos da acidificação dos oceanos e abordamos as temáticas da acidificação dos oceanos, abordamos a temática dos protetores solares, porque há protetores solares que têm químicos que afetam, por exemplo, os corais. Abordamos naturalmente o aquecimento global e o efeito dos gases de estufa, que vocês darão nas vossas aulas seguramente. E a acidificação dos oceanos, imaginem que se o pH dos oceanos subir 0,5%, todos os corais da Grande Barreira de Coral, por exemplo, que vemos nos filmes, desaparecem. Se a temperatura dos oceanos subir meio grau, temos um problema gravíssimo até com a migração das espécies, portanto, porque os peixes vão procurar as águas onde estão mais confortáveis, e isso tem um impacto, imaginem, na pesca local. Não é? Cascais tem pescadores, imaginem que pelo aumento das temperaturas dos oceanos, os peixes que geralmente os pescadores de Cascais pescam fogem para uma rota mais longe e, portanto, já não são acessíveis àqueles pescadores e vão ter uma influência direta primeiro na nossa dieta, mas depois também na economia e na sustentabilidade daqueles pescadores. Portanto, abordamos uma série de temáticas nestes programas e desde 2014 já envolvemos cerca de 17 mil crianças neste programa KELP. É um bocadinho mais do que faz o próprio Governo, porque a estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, onde está inserida a divisão
de literacia dos oceanos tem 2 pessoas. Portanto, nós, Sailors for the Sea, hoje temos 3 funcionários. Portanto, conseguimos fazer um bocadinho mais e temos um carro próprio, por exemplo. A associação tem um carro. Esta divisão do governo tem que solicitar uma viatura e preencher 10 papéis e pedir autorização a 3 chefes para conseguir ter um carro disponível para ir a uma escola da Azambuja, por exemplo. Se uma escola da Azambuja me contactar e diz: Bernardo, eu gostava muito que viessem aqui à escola fazer uma aula KELP com os miúdos do 7º ano, quer dizer, havendo disponibilidade da equipa, estamos lá na semana seguinte. Portanto, para nós é tão simples quanto isto, porque os nossos parceiros... e não pedimos dinheiro. Os nossos parceiros financiam esta atividade. Portanto, nós temos 90% do nosso budget está alocado, ou é reinvestido em atividade para conseguirmos chegar a mais pessoas, para conseguir que vocês, que os vossos colegas de 7º e 8º ano, consigam falar com os vossos pais, com os vossos avós, para que também eles sejam agentes de mudança. Portanto, e a literacia dos oceanos é muito isto. Portanto, este é um dos programas, onde se insere um livro que lançámos em 2015, que se chama A Garrafa Mágica. Garrafa Mágica entrou em tempo recorde para o Plano Nacional de Leitura. Portanto, é um livro sobre a história de um jovem Abel. O Abel era um miúdo de Traquinas que vivia com a sua avó, que morava numa comunidade pescatória, e o Abel há um dia que escorrega e bate com a cabeça. E quando bate com a cabeça, apercebe-se de uma garrafa que está ali à mão quando ele acorda, e essa garrafa tinha uma mensagem e umas coordenadas que dizia: salva-me. E o Abel convence a sua avó para ir no barco que era da família, seguir aquelas coordenadas. E às tantas, o Abel percebe que começa a falar com os gansos patolas, por exemplo, e que os gansos patolas lhe vão explicando as várias problemáticas de o peixe que vai ficando mais longe, ou vai falando com as tartarugas, e as tartarugas começam a referir de um estudo que foi feito recentemente num mundo distante. 100% das tartarugas tinham plástico dentro dos seus organismos. E que é verdade. Portanto, o livro foi escrito pela Sara Roddy. Portanto, a Sara Roddy tem vários livros infantis escritos, portanto é nossa voluntária. Foi ilustrado pelo João Rodrigues, também outro que conseguimos convencer a dar um bocadinho do seu tempo, neste caso os seus desenhos, para ilustrar o livro. E o livro entrou em 3 meses para o Plano Nacional de Leitura, é trabalhado por centenas e centenas de escolas por este país, está no programa curricular de muitas escolas, e já vai na sua 5ª edição, e já fizemos várias edições para vários patrocinadores, em que fazem edições exclusivas para oferecer aos seus funcionários, aos filhos de funcionários, pelo Natal. Esse livro também é outra forma de chegarmos junto das crianças e de aproximar os pais com as crianças. Portanto, é um livro fácil, muito fácil de ler, e que tem tido um sucesso enorme. Outros programas que fazemos é a certificação ambiental de eventos realizados no mar. Focamos-nos mais nas regatas, nos eventos de vela, em que trabalhamos com o organizador e trabalhamos com as equipas e com os participantes a forma de chegar a um evento tão sustentável quanto possível. Nós temos 25 medidas de análise neste momento, que analisamos juntamente com o organizador voluntaria-se a ser certificado. É como se fosse aquelas certificações que vocês já viram por aí, de certeza, as ISO, não sei o quê, só que esta não é oficial, é um selo de garantia da Sailors for the Sea, em que as análises vão desde a tinta dos barcos, se a fuligem dessa tinta dos barcos é amiga do ambiente ou não. Se os produtos utilizados para lavar os barcos são amigos do ambiente ou não. Se os resultados são enviados por SMS ou por WhatsApp ou por e-mail, em vez de imprimirmos centenas e centenas de papéis afixados numa parede. Se a louça utilizada nos almoços e nos jantares e por aí fora, se é de vidro em vez de ser de plástico. A eliminação total de plástico de uso único. O plástico não é mau. Portanto, eu não sou ambientalista, eu sou conservacionista, que é uma coisa completamente diferente. As coisas têm que continuar a acontecer,
podem acontecer de forma mais sustentável. Aliás, a EDP e a Fundação EDP apregou exatamente isso. Portanto, conseguimos reduzir e conseguimos fazer a transformação para energias renováveis e conseguir dessa forma ser mais sustentáveis. Portanto, é um trabalho desenvolvido em parceria com o organizador do evento. Nós, neste momento, já temos desde 2014, temos mais de 50 regatas certificadas por nós. Conseguimos há pouco tempo a certificação máxima, portanto temos vários níveis, bronze, prata, ouro e a platina obriga o organizador a cumprir 100% destas métricas. Só tinha acontecido 2 vezes nos Estados Unidos. Nós em Portugal conseguimos fazer essa certificação nível ouro com um organizador internacional que na realidade não investiu assim tanto para fazer esta mudança e para tornar o seu evento quase 100% sustentável. Porque há medidas que são muito simples de adotar, assim como medidas que são promovidas pelos municípios, por exemplo, para a mobilidade. As bicicletas, quando se constrói ciclovias, é para promover uma mobilidade mais sustentável. No Clube Naval de Cascais, por exemplo, e numa escola do interior do país, havia muita questão, e quando lá fomos, assim como no Clube Naval de Cascais, diziam: vocês não têm um bicicletário? Mas um bicicletário porquê? Os miúdos não vêm de bicicleta? Então, e se pusermos aqui um bicicletário, não acham que vai haver uma mudança comportamental? Não, esqueçam isso. Então, e se nós oferecermos? Se quiserem oferecer, ponham aqui, por mim, tudo bem. Então não é que começaram a aparecer bicicletas. Porque é exatamente isto. Portanto, há pequenas coisas, pequenos gestos que fazem levar à mudança. Depois, enquanto associação, fazemos tudo aquilo que as outras também fazem. Limpezas de praia, já fizemos cerca de 400. Limpezas subaquáticas, já fizemos 20 e qualquer coisa. Entretanto, comprámos um veleiro, que se chama Sailors for the Sea também, para fazer pequenas investigações a bordo e com isso conseguir fornecer dados aos municípios, porque também fazemos muito isso, queremos contribuir para a ciência, para que os municípios possam ter uma mudança comportamental. Por exemplo, nós para a Novo Verde, com um projeto que fizemos que se chamava Reciclar nessa praia, este ano, no Dia Mundial de Limpeza Costeira, organizámos em conjunto uma limpeza que começava à mesma hora, no mesmo dia, nos 10 distritos costeiros de Portugal continental, Açores e Madeira. Esses dados são recolhidos numa plataforma e essa plataforma vai dizer por praia que tipo de detritos é que encontramos. Porque há praias onde se encontram cotonetes e há praias onde não se encontram cotonetes. Cotonetes, nós os adultos dizemos que são cotonetes, nós às crianças dizemos que são paus de chupa-chupa, que é assim mais impactante e eles ficam chocados. Mas isto leva a uma mudança, porque provavelmente a etar daquele município não está a conseguir reter aqueles paus de cotonete que em muitos países já são proibidos, mas em Portugal ainda continua a haver. E depois vamos sensibilizando com as várias conversas que vamos tendo com governos, com autarquias, para mudanças que podem realmente ser efetivas e que podem fazer a diferença, tal como esta das ciclovias e dos bicicletários, mas há tantas outras, as limpezas de praia. Em Cascais, por exemplo, as praias são limpas todos os dias e é raro ver, e neste país já se começa, durante a época balnear, pelo menos, já se começa a ver as praias que estão maioritariamente limpas, e nós dizemos isso aos nossos parceiros. Vamos fazer uma limpeza de praia, porque é visível, é porreiro. Portanto, uma empresa, quando vai limpar uma praia, é mais simpático do que limpar mato. Apesar de 80% do lixo que existe nos mares vir de terra ou vir pelos rios. Mas nós, naturalmente, vamos encontrar microplásticos que estão presentes, e saiu um estudo recentemente que fala que agarraram várias pessoas espalhadas pelo mundo e foram analisar as suas fezes. Acontece que foi feito um inquérito em que as pessoas tinham que escrever tudo o que comiam durante aquela semana em análise. Tudo o que comiam, tudo o que bebiam e por aí fora, tinham que registrar tudo num diário. E o estudo encontrou 20 variedades de microplástico em 100% das fezes das pessoas que participaram no estudo. Portanto, nós quando falamos dos microplásticos não temos esta noção que nós hoje estamos a ingerir microplásticos. Foi também feito outro estudo
em Bruxelas, se não estou em erro, em que também em 100% das mules dos mexilhões também encontraram microplásticos. O peixe que nós aí vemos hoje e que provavelmente estamos a consumir, se os formos analisar, provavelmente também eles têm microplásticos. Portanto, isto é um problema real. Portanto, isto não é algo que aparece só nas parangonas dos jornais e nas notícias que se passa lá no Burundi, não é? Nós no Burundi, quando as coisas são longe, não, é aqui, é Portugal, somos nós. Como disse há pouco, 2050 vai haver mais plástico do que peixe nos oceanos. Isto é um problema que nos deve chocar a todos. E agora, podemos tomar ações? Podemos. Eu vim de férias, portanto hoje é o meu primeiro dia de trabalho, e fiz um cruzeiro e vou fazer uma carta à empresa de cruzeiros onde estive, a explicar algumas medidas que eu acho que podiam ser implementadas naquele barco que transporta toda a população da Zambuja. Zambuja tem 5.700 habitantes, não é? Não? Os senhores professores? Da pesquisa que eu fiz ontem às 2h30 da manhã, eu acho que era isto. Aquele navio transporta uma cidade. Os cruzeiros todos que passam no Oceano Atlântico poluem mais do que todos os carros da União Europeia. Poluem mais do que todos os carros da União Europeia. Eu não quero que os cruzeiros acabem. Eu até achei graça àquilo. Eu gostei, nunca tinha feito, gostei. Mas eu acho que há medidas que podem ser tomadas. Toda e qualquer bebida, e aquilo era bar aberto, portanto come-se e bebe-se a hora que se quiser, todas as bebidas que eram servidas vinham com uma palhinha de plástico. E isto não faz sentido nenhum. Portanto, depois transitei para os Estados Unidos e tive algum tempo nos Estados Unidos também, depois do cruzeiro. O próprio McDonald's nos Estados Unidos, e eles estão muito atrás do que nós estamos em termos de algumas medidas implementadas. No McDonald's, fui ao McDonald's, a tampinha continua a ser de plástico, a palhinha continua a ser de plástico, mais o papel que envolve a palhinha e por aí fora. Dentro do cruzeiro, a água é engarrafada, são garrafas de plástico. Imaginem a quantidade de lixo que é ali produzido diariamente para 6.000 pessoas que estão ali a tomar pequeno almoço e jantar. A nossa água da torneira, e falo de Portugal, e as Águas de Portugal lançaram uma campanha publicitária há uns anos que dizia beba água da torneira. Eu em casa bebo água da torneira. Eu pergunto, algum de vocês, quando está a tomar banho, fecha a água do banho enquanto está a pôr shampoo? Sim? Sim? A escovar os dentes também fecham a água. Todos. Isso é bom. Isso é bom. E quantos é que aproveitam a água enquanto a água está a aquecer? Enquanto a água está a aquecer, e mesmo quando se vai lavar a louça e estamos à espera da água quentinha, pomos lá um jarro de água para depois servir ao jantar. Sério? Espetacular. Nunca tinha conhecido ninguém. Como é que te chamas? Marta. É para uma salva de palmas à Marta, que isto é espetacular. Ganda Marta. Ganda Marta. Isso é muito bom. Isso é mesmo muito bom. Mas há uma série de medidas que nós podemos implementar nas nossas casas. Podemos ajudar o ambiente de uma forma tão simples como pondo plantas em casa. As plantas vão captar CO2 e vão produzir oxigênio. Podemos ajudar desta forma. Como a história dos sacos de plástico. Os sacos de plástico, apesar de custarem hoje 10 cêntimos, acho que é 10 cêntimos, e que foi uma medida muito bem conseguida, com impactos reais, eles continuam a aparecer todos os dias nos nossos oceanos. Foi encontrada recentemente uma baleia com 80 sacos de plástico dentro do seu estômago. 80 sacos de plástico. Foi apanhada uma baleia na Escócia com 100 quilos de lixo. Eu ontem dei Benuron ao meu filho, fui pesá-lo antes de lhe dar o Benuron, ele pesava 20 quilos. Portanto, são 5 sebastiões dentro do estômago daquela baleia com lixo. Portanto, nós podemos ter, efetivamente, uma mudança real. Assim como... Eu já estou a falar aqui há 45 minutos. Vocês interrompam sempre que quiserem. E fazendo um bocadinho a passagem para o turismo e para perceberem como estas temáticas da sustentabilidade são importantes. Eu encomendei um estudo recentemente no turismo de Cascais, portanto estávamos ainda em Covid, para tentar perceber como é que os turistas se iam comportar
no pós-pandemia. E a verdade é que 60% dos inquiridos naquele estudo, que foi um estudo alargado nos 10 principais mercados emissores de turistas que mandam pessoas para Cascais, e Cascais não tem dados assim tão diferentes de Lisboa, porque nós consideramos que é uma externalidade positiva ter a capital do país a 30 minutos de comboio ou a 30 minutos de carro, assim como é uma externalidade positiva para Lisboa ter praias simpáticas ali ao lado. Eu vou pôr o meu telefone aqui, está-me a ligar o Ricardo Neto insistentemente. Ele deve achar, o Ricardo Neto, presidente aqui dos nossos patrocinadores, deve achar que a palestra já terminou. 60% dos inquiridos dizem que vão olhar às políticas de sustentabilidade implementadas nos destinos para a sua tomada de decisão. Isto é relevante. 70% dos inquiridos preferem territórios com uma maior sensação de liberdade, mais espraiados e perto da natureza. Isto é relevante. E a grande maioria dos potenciais turistas inquiridos diz que as medidas apresentadas de sustentabilidade no hotel onde vão dormir ou na residência onde vão dormir vão ter uma grande relevância na sua tomada futura se regressam ou não ao destino, Cascais neste caso. Portanto, há aqui uma série de medidas que os territórios têm que implementar rapidamente. E isto é uma discussão que eu tenho tido muitas vezes com o Governo e com o próprio Turismo Portugal, que é quem tutela o turismo a nível nacional, porque esta história da sustentabilidade, nós falamos muitas vezes dela, mas que, em primeiro lugar, varia de um país para o outro. Vocês sabiam que, por exemplo, os ecopontos, as cores variam dos Estados Unidos para cá. Portanto, o azul dos Estados Unidos não é o nosso azul, o amarelo também não é o nosso amarelo, as cores variam. Existe lá um roxo. Nós não temos sequer roxo. Portanto, isto da sustentabilidade, e depois arranjam-se marcas certificadoras de territórios, de destinos, que não seguem as mesmas regras, que não seguem as mesmas métricas. Portanto, nós muitas vezes estamos a comparar batatas com cebolas, o que naturalmente não é comparável. Nós também estamos a tentar a certificação ao nível máximo enquanto território, numa certificação que se chama Green Destinations, em que, por exemplo, e é uma das partes fundamentais para conseguirmos a certificação máxima, temos que ouvir os turistas, como é que os turistas acham que é o território e como é que são as suas medidas de sustentabilidade, e também temos que avaliar os residentes, como é que os residentes veem o impacto que o turista tem no território. E isto é muito importante, e fizemos uma parceria com a Universidade Nova de Lisboa para que possa investigar connosco de que forma podemos contribuir mais, portanto, a ciência e a produção de ciência e investigação é fundamental também para que possamos progredir em termos de território. E eu posso-vos falar das várias medidas que os municípios levam, ou que neste caso Cascais implementa no seu território, que fazem a diferença. Vocês hoje, tal como nós também mais crescidos, passamos muito tempo agarrados aos nossos telemóveis e por aí fora. Uma das soluções que implementámos ultimamente em Cascais foi a gamificação da cidade. Ou seja, nós transformámos uma parte da urbe num jogo. Ou seja, imaginem que vocês vão reciclar as embalagens da Coca-Cola, ou seja lá o que for, em máquinas específicas que nós temos, e conforme o número de embalagens que lá colocarem, a máquina vai-vos dar pontos. E que esses pontos podem ser trocados por trotinetes elétricas, podem ser trocados por uma série de brindes que a Câmara disponibiliza, e com isto já reciclamos mais de 1 milhão de embalagens só com esta gamificação e com 12 máquinas. Os lixos, que é um problema gravíssimo, também aí não gamificámos, mas aproveitámos a tecnologia para fazer uma recolha de lixo urbano mais eficiente, ou seja, os nossos contentores de lixo hoje em dia dizem-nos se estão cheios ou se não estão cheios e comunicam diretamente com a central dos caminhões que fazem esta mesma recolha para que o circuito seja
seja mais eficiente. Portanto, como forma de promoção também da mobilidade e da redução do número de veículos a combustão na urbe, Cascais lançou transportes públicos gratuitos para todos. E estava a falar com a Wanda antes de começarmos, a mobilidade é absolutamente fundamental para que os territórios se possam desenvolver. Nós tínhamos uma parte do nosso território que é a Malveira da Serra, portanto ali, para vocês terem uma referência, mais colado ao Cabo da Roca, e para chegar a Carcavelos, à praia de Carcavelos, havia pessoas que demoravam 3 horas. Portanto, e isto não é qualidade de vida, não é forma de vida, e imaginem também os combustíveis que se gastavam para lá chegar. Entretanto, os autocarros são gratuitos, temos 2 autocarros que são movidos a hidrogénio e transformamos o lixo para a produção de hidrogénio para alimentar estes novos autocarros. Portanto, há aqui uma série de coisas que podem ajudar a que os municípios sejam mais sustentáveis, e nós, enquanto Turismo Cascais, também fazemos uma grande pressão junto dos nossos parceiros para que adotem medidas de sustentabilidade. Agora imaginem o que é, e está-se a falar muito nisto, e agora com o custo da energia e com a inflação, imaginem o que é reduzir o ar-condicionado dos quartos de hotel 1 grau. 1 grau. Isto tudo junto, e ao final do ano vamos reduzir muito os gastos de energia, vamos reduzir muito também o consumo de combustíveis fósseis, portanto, menos CO2 na atmosfera. Agora imaginem também que, e temos passado isso aos hotéis, medidas em que conforme o número de hóspedes vão abrindo por pisos, ou seja, em vez de porem um hóspede no piso 10 e 5 no piso 3, mais 7 no piso 1, não, começar a fechar por pisos, assim como as medidas, e isto é um dos grandes debates que existe no turismo relativamente ao turismo mais considerado de luxo, e vocês provavelmente já viram em equipamentos hoteleiros, se quiser contribuir para o ambiente e se não quiser que se troque a toalha por uma medida de sustentabilidade, ponha a toalha pendurada em vez de a deitar para o chão, e desta forma não trocaremos, gastamos menos detergente, gastamos menos água, menos energia e por aí fora. Portanto, isto é algo que está a ter um debate muito grande no mundo, porque o turismo mais de luxo acha, porque paga muito, tem direito a poder mandar a toalha ao chão. E este é um problema, assim como a história do ar-condicionado nos quartos. Portanto, se eu estou num hotel de 5 estrelas superior, se eu pago 500 euros por noite, eu tenho direito a entrar no quarto com o meu quartinho a 23 graus. Não é? Portanto, isto temos que mudar mentalidades, porque as mudanças têm que começar nas pessoas. Portanto, as empresas podem dar um mote, mas é decisão de cada um de nós. Portanto, eu já vou muito alongado, e se calhar passaria para perguntas e respostas, porque eu estou aqui para vos ouvir também. E obrigado. Perguntas. A Marta está cheia de vontade de me fazer uma pergunta. Não está? Está sempre, não é? A Marta, enquanto a água aquece, enche o jarro de água. Espetacular. Anda, Marta. Não percebi. Um balde, depois dá para regar plantas, dá para uma série de coisas, não é? Nós também estamos a aproveitar em Cascais as águas da chuva para a rega de jardins e de canteiros e por aí fora, e estamos a estudar como é que seria possível utilizar a água da Etar para regar campos de golfe. Portanto, os campos de golfe consomem muita água, portanto, muitos deles têm reservatórios para conseguir capturar essa água da chuva para que seja reutilizada para a rega, e agora estamos a estudar, e isto no Algarve já é uma realidade em alguns campos de golfe, estamos a estudar como é que vamos utilizar esta água das Etares para esta rega. Portanto, estamos sempre a tentar evoluir. Marta, conte-me coisas. Precisamos de microfone para a Wanda. Está? Pronto, vou tomar eu a iniciativa. Primeiro que tudo, Bernardo, adorei esta partilha. Era como eu dizia ao início, realmente a mudança começa por cada um de nós, e de facto é excelente ter jovens como vocês a fazerem
estes pequenos detalhes do dia-a-dia que fazem toda a diferença. Eu em casa também faço como tu, e o que o Bernardo partilhou do que viu nos Estados Unidos, na própria viagem que fez de navio, realmente é um potencial enorme ainda para realizar. Mas agora queria aqui lançar um pouco este desafio aos jovens, porque a história do Bernardo também é de um empreendedor, não é? Começou muito cedo a tomar a iniciativa de começar a trabalhar, a ter o seu dinheiro, a gostar de querer mudar o mundo. Como é que a associação pode, por exemplo, receber jovens voluntários? Porque eu acredito que o voluntariado é um potencial de mudança na sociedade. E, portanto, todos arranjamos, quando acreditamos no que fazemos, 1 hora ou 2 por semana para ajudarmos a fazer a tal mudança que precisamos que aconteça. Como é que estes jovens e outros, mas os que estão aqui presentes, podem, por exemplo, ser voluntários na associação? Excelente pergunta, e ainda bem, porque eu esqueci-me dessa parte. O nosso trabalho, nós teremos 3 funcionários, mas em 7 anos e qualquer coisa de atividade, já passaram por nós 1.700 voluntários. 1.700 voluntários. Portanto, o nosso trabalho, e é essa a grande força da Sailors for the Sea Portugal, na Sailors for the Sea Mundial, é que nós, com meia dúzia de euros, conseguimos ter um impacto nacional e produzir números gigantes, como aqueles que falei há pouco. E isso é com o voluntariado. É com jovens, é com pessoas mais crescidas que se voluntariam para participar nas nossas ações espalhadas pelo país todo. Portanto, nós ainda recentemente, nesta atividade que vos falei, em conjunto com a Novo Verde, do Reciclar é a Nossa Praia, nós recebemos centenas e centenas de voluntários por este país todo para ajudar a limpar a praia naquele dia específico. Portanto, onde é que podem aceder à informação? sailorsforthesea.pt, ou no Facebook, Sailors for the Sea Portugal, atenção que há Japão e há Estados Unidos, portanto é mesmo Portugal, ou no Instagram, vocês já não usam o Facebook, no Instagram, Sailors for the Sea Portugal também. Portanto, o voluntariado é mesmo a força motriz da nossa associação. Portanto, toda a direção é voluntária, ninguém recebe 1 cêntimo, aliás, gastamos algum dinheiro para ser voluntários, mas os voluntários que participam connosco é mesmo voluntariado, portanto as despesas são ressarcidas, têm direito à refeição, aos transportes, não sei o quê. Portanto é voluntariado puro e duro. Nós é que somos um bocadinho mais crescidos e, portanto, para além do nosso tempo ainda damos mais umas coisitas. Mas sim, 1.700 voluntários em 7 anos, portanto vejam e acompanhem a nossa atividade no Instagram, Facebook ou no site e juntem-se a nós, porque o que nós queremos é que vocês venham, que se juntem a nós, que tragam os vossos pais, que tragam os vossos avós. Vocês ainda não têm filhos, mas eu naquela conversa que eu tive, a primeira com o David Rockefeller, o que eu lhe disse foi: eu só crio isto se eu puder levar os meus filhos, porque eu quero que os meus filhos sejam eles agentes de mudança. Portanto, se cruzarem comigo algures por este país, estás a lembrar que tivemos juntos em Ovar, no dia da limpeza do International Coastal Cleanup, do Reciclar é a Nossa Praia, e eu estava com os meus filhos, que estavam a distribuir garras e a distribuir luvas e a ajudar a limpar. Portanto, eu quero que os meus filhos passem a mensagem aos avós deles, porque nós temos muita literacia dos oceanos nas escolas, temos as empresas a direcionar muitos programas e as fundações a direcionar muitos programas para as escolas e para esta idade escolar, mas os avós têm menos acesso a esta informação e também eles precisam desta informação para eles serem agentes de mudança. Portanto, juntem-se a nós queremos que vocês espalhem a mensagem e que nos ajudem a chegar mais longe. Eu uso muito uma frase de um prémio Nobel da Paz que conheci nas tais conferências de Estoril, que se chama Mohamed El Baradei, que foi prémio Nobel da Paz pela Agência de Energia Atómica e foi vice-presidente do Egito, e ele diz: ou vencemos juntos ou falhamos separadamente. E eu uso isto, e uso este chavão para a sustentabilidade, como uso isto para a economia e como uso isto nos meus discursos que faço na área do turismo, porque tem que ser com a partilha. Portanto, um hotel, uma cadeia hoteleira muito grande como o Grupo Pestana,
tem técnicos de sustentabilidade, o que não vai acontecer num hotel de 2 estrelas que não tem viabilidade financeira para ter uma pessoa dedicada à sustentabilidade. Então, com a partilha, antigamente dizia-se que o segredo era a alma do negócio. Eu acho que isto mudou. A partilha é a alma do negócio. Aliás, vemos a Tesla, que todos hoje admiramos imenso a Tesla. O grande segredo do Elon Musk foi libertar a patente dos seus motores elétricos, e com isso conseguiu aumentar o mercado e tornou a marca automóvel mais valiosa do mundo, que vale mais do que as cinco outras todas juntas. Portanto, a partilha é a alma do negócio. Portanto, voluntariado, juntem-se, nós queremos muito. Portanto, já têm o desafio lançado. Certo. E já agora, os professores não têm nenhuma questão no âmbito da vossa missão como agente de mudança, porque vocês têm um papel muito importante nesta mudança? Temos aqui uma menina com uma pergunta. Olá. Eu tenho que estar aqui. Olá. Tenho que estar aqui. Eu ando muito. A minha Como questão... é que te chamas? Maria. Marina? Maria. Maria. A minha questão é, o senhor disse há um bocado... Bernardo. Sim, pronto. Que os oceanos, por exemplo, o Mar de Portugal, fazia bastante parte de Portugal em si. E disse que ainda faltava muito para ser bem explorado. De maneira ecológica, é que acha que os oceanos portugueses os mares portugueses deviam ser explorados? Bom, esse é um debate que vai acontecer muito no futuro. Esta frase também não é minha, é do Carlos Carreiras, Presidente da Câmara de Cascais. Se a humanidade tivesse investido tanto em explorar o fundo do mar como investiu na corrida à Lua, seríamos um mundo muito melhor, porque o oceano tem muito mais para nos dar do que tem a Lua, que é estéril. Portanto, essa parte da descoberta dos oceanos vai começar a acontecer. É um debate que o mundo já começa a ter. Como é que é feita essa exploração de diversos minérios? Se calhar alguns deles não os conhecemos, estão lá em baixa 9.000 metros de profundidade. Provavelmente vamos conhecer outras espécies que também não conhecemos, e se calhar nessas espécies está a solução para uma série de coisas que ainda vamos descobrir, porque muita da ciência e muitas das curas por este mundo e muitos medicamentos vêm também da parte animal, até do veneno das cobras. Portanto, há de haver espécies lá no fundo a 9.000 metros que nós ainda não ouvimos falar, não conhecemos. Portanto, dentro do conservacionista que eu sou, e respondendo diretamente à tua pergunta, porque eu não quero fugir, estou aqui há 2 minutos à volta, mas ainda não te respondi, eu acho que essa exploração vai ter que acontecer. Eu sou favorável a que aconteça. Agora, tem que ter medidas mitigadoras muito grandes para que aconteça de forma sustentável e que não venha a fazer mais mal do que bem. Eu sou defensor, apesar de não ser de esquerda, que exista uma taxa de passagem marítima, como existe nos aviões. Os aviões têm controle aéreo, não é? Já ouviste falar do controle aéreo de Lisboa, dos Açores e por aí fora. E quando passam por cima de território aéreo português, eles pagam uma taxa de passagem. E nós sabemos que 70% dos navios 70% dos navios mundiais passam por águas portuguesas. Agora, não deveria haver uma taxa de passagem e essa taxa que pudesse, por exemplo, financiar investigação ou que pudesse financiar ONGs. Imaginem o que era estes milhares e milhares e milhares de navios pagarem €1 por cada passagem, vamos imaginar. Imaginem os milhões e milhões de euros que isso poderia dar à investigação para nos ajudar a descobrir como é que vamos fazer essa mineração, essa descoberta dos fundos dos oceanos de uma forma mais sustentável, ou arranjar medidas mitigatórias e ou mesmo compensatórias daquilo que vamos fazer. Portanto, sou favorável. De que forma, não sei explicar, porque eu não sou cientista, não sou especialista nesta área, em especial da mineração, mas acho que pode haver medidas mitigatórias e há especialistas a nível dos oceanos que vão arranjar soluções de certeza, porque o mundo já não vai permitir que quando acontecer essa exploração ele seja de forma não sustentável ou que seja prejudicial. Portanto, tu vês com a aquacultura a guerra que existe ao uso de antibióticos em aquacultura intensiva, tu vês a guerra que está a existir
para os fertilizantes, olha agora, para os fertilizantes que são utilizados na agricultura, e quando se fala dos venenos dos mares, vem muito dos fertilizantes que vêm pelos rios e que chegam aos mares e por aí fora, portanto, não vai acontecer de forma prejudicial para os nossos oceanos, seguramente. Obrigado, Maria. Levantou o dedo. Agora levantou, vai ter que fazer uma pergunta. Não? Pronto, já passei um bocadinho o meu tempo. Não, foi maravilhoso. E uma vez mais. Mais perguntas? Mais perguntas, sugestões, porque é sempre bom esta partilha de ideias, não? Bem, sendo assim, eu acho que podemos dar por terminada. Agradeço. Muito obrigado pelo vosso tempo, espero que tenham gostado. Obrigada.